pode acompanhar comigo a leitura, por favor? Diz assim: um dia, enquanto ele estava ensinando, encontrava-se os fariseus e doutores da lei sentados ao redor, que tinha vindo de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Então, alguns homens, trazendo um paralítico em uma maca, tentando levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Mas, não achando por onde pudessem levar para dentro, por causa da multidão, repare a concorrência, né? A multidão, subiram ao terraço e baixaram na maca por meio de uma passagem até o meio da multidão diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus viu algo que é abstrato, a fé. E vendo-lhes a fé, disse-lhe: homem, os seus pecados estão perdoados. Então os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, a não ser Deus? Percebendo, porém, os seus pensamentos, Jesus lhe perguntou: por que pensais assim no coração? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. Imediatamente ele se levantou diante deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, glorificando a Deus. E maravilhados, todos glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Até aí, meus queridos, olha para cá, por favor. Para que eu e você venhamos entender melhor este texto, é necessário que venhamos a lembrar das histórias que vieram antes. Você lembra que Jesus ele fez, né, os discípulos fizeram aquela pesca maravilhosa, onde Pedro passa a noite inteira sem pescar, e então Jesus diz para ele: olha, joga aqui. Diante daquele fato, Pedro tem um relance, tem uma revelação de fato de que ele não era apenas o filho do carpinteiro, que Jesus era Deus. Logo depois, domingo passado, nós vimos a questão do leproso, um homem que não se aproximava de ninguém, que não podia ter contato com as pessoas. Ele era afastado até mesmo dos seus parentes, não podia cultuar a Deus, e então ele quebra o protocolo, vai diante do Senhor, e o Senhor pergunta para ele: o que queres que eu faça? E ele: eu quero ser curado. E então ele é curado. E então depois nós vemos aqui essa história sobre este homem que não conseguia andar, sobre este paralítico, talvez esteja assim aí no subtítulo da sua Bíblia. Repare, nós vemos de um lado, aqui vemos dois grupos. De um lado, nós vemos homens, amigos, que movidos por fé e amor, aquele um que tinha uma deficiência, que era amigo deles também. Eles tinham a esperança de que se nós levarmos o nosso amigo até Jesus, há a possibilidade sim dele ser curado. Este era o primeiro grupo. Em oposição a este grupo, estavam aqueles religiosos, aqueles fariseus, que vieram de vários lugares, que já haviam, já ouviam falar a fama de Jesus Cristo. Muitos deles viram milagres, e ainda assim eles permaneceram com o coração duro e não foram quebrantados, sendo que o Deus era o mesmo. E detalhe, esses homens, eles não precisaram ir carregados, eles foram andando com suas próprias pernas, viram algo fabuloso diante deles, e ainda assim permaneceram com o coração endurecido. Com base aqui nesse texto, eu vou passar alguns princípios aqui esta noite, né? O tema da minha mensagem hoje é a importância de ter amigos. E o primeiro princípio é fé e arrependimento. Eu sei que isto pode parecer coisas distintas. Ainda que sejam distintas em significado, são coisas inseparáveis. São coisas que andam juntas. Arrependimento é de fato você reconhecer o seu pecado. Reconhecer que você é imperfeito e que você não é digno de nada. Isto é arrependimento. Foi por este motivo que o leproso chegou diante de Jesus Cristo, sabendo de todo o seu pecado. Ele não impôs nada como a teoria do determinismo que nós vemos hoje. Eu determino o que Deus vai fazer. Não. O que ele fez, ele chegou e clamou por misericórdia. E este foi o que recebeu o milagre do Senhor. Fé é você saber que existe alguém que tem o poder de fazer aquilo que os homens não têm. Fazer aquilo que vai além do nosso entendimento, além da medicina, além daquilo que a nossa mente natural consegue entender. Isso é fé.
como diz o livro de Hebreus. Nessas 3 histórias que nós temos aqui no começo, do capítulo 5, nós vemos Pedro, quando ele recebe aquela ordem que a princípio era absurda, lembra? Pedro pescou a noite inteira, experiente, profissional no assunto. E então, depois de uma noite inteira pescando, o Senhor diz: Pedro, joga a rede aqui. Olha o que Pedro diz, com toda a sua experiência em pesca. Senhor, nós não pescamos a noite toda. E, tem até um motivo para pescar à noite. Por isso que você vê muitos pescadores que vão à noite, porque o peixe, as marés, tem umas implicações em relação a isso. Pedro diz: pescamos a noite inteira. Mas, todavia, entretanto, sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. E então, quando ele vê aquele milagre, olha a reação de Pedro: afasta-te de mim, porque sou pecador. Ele vê que Jesus é Deus. E a primeira reação que ele tem é de enxergar a si mesmo. Nós temos um encontro com a santidade, com a divindade do Senhor. E automaticamente, o que nós fazemos é olharmos para nós. O leproso foi do mesmo jeito. Ele se ajoelha em sinal de arrependimento. E ele diz: Senhor, tu podes. Ele estava ali expressando a sua fé. O Senhor tem poder. Basta o Senhor querer. E aqui o paralítico também. Ele é levado por seus amigos, demonstrando que aqueles homens tinham fé. Eles acreditavam: não, se há uma possibilidade, nós iremos crer. Então vamos atrás dele. Então, quando Jesus diz para ele: os seus pecados estão perdoados, demonstrando que ele também tinha se arrependido. Lembra aquele exemplo do ladrão na cruz? Eu sei que hoje em dia as pessoas dizem: havia 2 ladrões, o bom e o ruim. Meu irmão, não existe ladrão bom. Paciência. Não existe ladrão bom. No Evangelho vai dizer que no começo os 2 praguejavam. Os 2 falavam mal. E então, num lapso de revelação da divindade do Senhor, um daqueles ladrões diz assim: nós merecemos estar aqui. Dizendo para o outro: este daqui não. Ele não fez nada. E então ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, ele mesmo, ali sendo punido por conta do seu pecado, ele teve a plena consciência de que Jesus Cristo era poderoso. É por este motivo que só pode dizer: tudo posso nele, aquele que primeiro olha para si e diz: nada posso em mim. Quando nós dizemos que podemos tudo no Senhor, a primeira implicação é: nós não podemos tudo. Foi o que eu preguei domingo passado, lembra? Nós não podemos tudo, ainda que você se dedique, ainda que você seja inteligente, ainda que você seja uma boa pessoa, um bom funcionário, alguém dedicado. Nós somos limitados como seres humanos. Um exemplo disso é a enfermidade. Não há dinheiro que faça, às vezes, um ator voltar de um entubamento. Assim como acontece com o pobre. Nós não podemos tudo. Você não pode tudo. E você saber que você é limitado, isso é libertador. Libertador. Porque talvez você, como muitos, a maioria de nós, talvez você foi enganado desde lá de trás, dizendo: olha, que se houver dedicação, se houver esforço, você pode chegar onde ninguém chegou. Não, às vezes você não pode. Somos extremamente limitados como seres humanos. Você saber disso vai levar você a ser frustrado, pode ter certeza. A fé verdadeira não é apenas dizer: Jesus é Deus. Os demônios acreditam dessa forma. E de forma correta. A fé verdadeira, ela passa assim, por dizermos: Ele é Deus e Todo-Poderoso. Eu não sou poderoso. O maior ídolo que tem em nossa vida não são imagens feitas de gesso, de madeira, mas somos nós. O dia que você chegar diante do espelho e olhar, você vai ver que ele, esta pessoa que está de frente com você, este é o maior concorrente do Senhor. Você, eu, nós somos assim. Primeiro precisamos saber que somos extremamente limitados e para isso é necessário arrependimento e fé. O segundo, nós vemos que neste texto ter amigos é milagre. Milagre mesmo. Repare, o milagre não começa quando Jesus diz: levanta, toma o teu leito e anda. O milagre começa quando 4 amigos
decidem pegar aquele homem incapacitado. Não, ele não tinha cadeira de roda para ir. Era só maca na época. O milagre começou lá atrás, quando 4 amigos pegam aquele rapaz, decidem carregá-lo nos braços. A Bíblia não diz exatamente quanto era a distância, mas carregar algum adulto, se você já teve essa experiência, você sabe, é muito difícil. Então eles levam este amigo lá. Para piorar as coisas um pouco, a Escritura diz que o lugar estava lotado. Muita gente. Tudo para que a fé daquele paralítico talvez fosse minada. Mas aqueles amigos disseram, vamos, a gente vai dar um jeito, a gente vai chegar lá. Você quer ver, de fato, a graça de Deus na sua vida? É fácil. Quer ver Deus se manifestando na sua vida? Basta você virar a cabeça um pouco para o lado e olhar pessoas. Pessoas são a manifestação da graça de Deus em nossas vidas. Talvez você fique aí, o meu sonho é ver um anjo, porque principalmente o povo pentecostal deixa a gente talvez com isso na cabeça, né? Como será que é? Às vezes o anjo ele vem com 2 pernas, 2 braços, cabelo, olho, e passa na nossa vida e às vezes nós nem percebemos. Nós vivemos num mundo em que as pessoas elas acham que elas podem fazer tudo sozinhas. Lé do engano. Não podemos. O ser humano ele não foi criado para ser sozinho. E eu não falo apenas de relacionamento conjugal. Nós precisamos de amigos, todos. Meu irmão, que graça que tem você ir comer pizza só. Assistir jogo de futebol sozinho. Tem coisa mais de louco do que isso? Meu filho é meio louco às vezes, né? Mas imagina, tá lá, o Corinthians faz gol. Não tem ninguém. Daí o que ele faz? Ele sai na rua gritando, dá um doido lá. Para que alguém ouça. O ser humano ele tem essa necessidade de ter mais pessoas. Essa história de que você pode ser um crente sozinho é engano do diabo sobre a sua vida. E repare, as pessoas dizem, eu não preciso de ninguém. Eu me basto. E até em relação às coisas espirituais, eles também acreditam assim. É por isso que nós temos os desigrejados. Aquelas pessoas que dizem assim, eu não preciso de Deus. Aliás, né, eu preciso de Deus, mas eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja. Para mim basta a Bíblia. Isso aqui para mim basta. E eu pergunto para essa criatura que está desviada. Desigrejado é desviado, esse é o sinônimo. Você não precisa de ninguém? Não mesmo? Apenas a Bíblia basta? Quem conservou a Bíblia para que você a tivesse? Você sabe? Hebraico? Grego? Ou você tem os pergaminhos mais antigos? Você o traduziu? Quem traduziu a Escritura para você? Quem disponibilizou, seja num site, seja numa loja física? Então é engano a gente falar, não, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de pastor, eu não preciso de irmãos. Via de regra, pessoas que têm esse pensamento, elas apenas querem viver a sua vida de pecado e não serem cobradas por ninguém. Porque se eu não tenho pastor, se eu não frequento uma igreja, se eu não tenho irmãos ao meu redor que me amam, amigos que de fato vão dizer, olha, você está neste caminho errado, volte para cá. Meu irmão, é isso que o ser humano quer. Ele quer pecar sem sentir culpa. Este é o desejo de todo ser humano sem Deus. Agora, quando Deus ele quer nos abençoar, sabe o que ele faz? Não, ele não manda dinheiro lá, via Pix, para sua conta corrente. Ele coloca pessoas ao seu redor. Pessoas que são como estes homens aqui. Que ainda que você tenha um problema, ele diz, Jesus tem a solução. Vamos juntos. Ainda que você não tenha forças para caminhar, nós vamos te levar. Já aconteceu isso com você? Já foi esse amigo para alguém? É isso que a Escritura nos ordena o tempo todo. Então, quando Deus quer nos abençoar, Ele coloca pessoas ao nosso lado. Quando o diabo quer nos derrubar, sabe o que ele faz? Ele começa a enfiar na sua cabeça que você pode ser independente. Que você não precisa de ninguém. Que você sim, você pode ser um zorro. Lembra o zorro? Cavaleiro solitário? Você pode ser sozinho. Não podemos. Você, meu irmão e minha irmã, você precisa ter pessoas ao seu redor. Você precisa
ter irmãos mais sábios, mais experientes que você, e menos também para você ensinar. Você precisa ter gente ao seu lado. Você precisa aprender a se envolver na vida da igreja. Olha, eu fui católico acho que 21 anos. Você sabe, né? Você vai à missa, você tem um monte de gente. Você entra, sai, não sabe quem é ninguém. Talvez nem o nome do padre você sabe. Eles não têm essa questão de comunhão. Cafezinho, final do culto, aleluia. Almoço para lá, churrasco para cá. Não tem. Benção, mesmo, não é o lugar certo. Eles não têm essa questão. Então eles pensam que isso é normal. Não é. O ser humano necessita disso. O que nós não podemos fazer é pegar essa tradição católica e trazer também para dentro da igreja. Sabe por quê? Meu irmão, é um privilégio você fazer um aniversário e ter gente para chamar. Chamarem você para ir para algum lugar. Estar junto com pessoas. Eu ia falar para você, isso aí é divino. Anteontem. O irmão liga para mim na hora do almoço e fala, pastor, estou assando uma carne aqui, dá para o senhor vir? Nem desligou o telefone, eu já estava lá. Rapidinho. Bicicleta, suando, de um jeito. Não por conta da carne, né? Senão você pensa que eu sou carnívoro demais. É bênção, irmãos. Gente do céu, tá junto com gente é maravilhoso. Daí o irmão tá falando, pastor, essa aqui é a parte boa de ser pastor. Ainda bem que você conhece. Essa é a parte boa, mas tem a parte ruim também. Claro que tem. Mas olha que maravilha. Meu expediente comendo contra filé. Aleluia. A gente precisa ter pessoas ao nosso redor. A gente precisa de pessoas que se importam com a gente de verdade. Só que eu sei que você pode dizer, pastor, mas as pessoas erram, nos magoam. Isso é verdade? Claro que é. É tão verdade que você também é uma dessas pessoas. Ou você acha que você não magoa ninguém? Você acha que você não erra com ninguém? Apenas as pessoas erram com você. Nós erramos. Mas ainda assim a Bíblia diz que devemos andar juntos. É preferível. Conta-se que uma vez lá na era glacial, os porcos-espinhos estavam incomodados com a convivência, de ficarem juntos. Então eles estavam ali na sua toca, só que então, por conta do frio, eles se aproximavam mais e automaticamente um dava uma espetada no outro. Então teve um porco-espinho que ficou bravo. Falei, não vou ficar aqui nesse lugar, olha o vizinho me espetando toda vez. O que ele fez? Vou sair. Saiu. Morreu congelado. Diante disso a gente tem a escolha, né? Ou ficamos juntos, vivos, ainda que sofrendo uma espetada aqui e outra espetada ali, ou nos isolamos, sem ninguém nos espetar. Mas morreremos solitários, sem ninguém. É igual a Arca de Noé. Na Arca de Noé havia todo tipo de bicho. Se você tem 2 cachorros, você sabe da briga. Você imagina lá dentro. Você imagina o cheiro, 40 dias aqueles animais lá fazendo tudo lá dentro. Eles tinham a escolha. Ou suporta o cheiro do outro, ali é literal. Ou sai da arca. Vai dar um tibum no dilúvio. Morre. Essas são as escolhas que nós temos na vida cristã. Ou andamos juntos, ainda que às vezes feridos, ou decidimos nos isolar. E sem ninguém nos espetar, a morte nos abraça. Espiritual e física também, com certeza. Igreja é Deus e gente, porque Deus habita em nós. Por isso aqui já é um teste pra gente. Meu irmão, você não consegue suportar o irmão aqui, o que você vai fazer com o irmão na eternidade? Se aqui, gente, eu não aguento esse pastor. Você vai aguentar eu muito tempo aí. Essa é a vida. Agora, há pessoas que se recusam a estar junto com outras, que se recusam a pedir ajuda. Se coloque no lugar desse paralítico. Ele precisou pedir favor, que é uma coisa mais humilhante do que pedir para alguém fazer algo por você. Pode reparar. Por mais que as nossas guias, tem essa entrada aí para cadeirante, coisa do tipo, às vezes, só que no Brasil nada é nivelado, buraco para tudo que é lado. Quantas vezes eu já vi o cadeirante ele dá uma travada lá, daí alguém vai ajudar. Ele não quer ajuda. Não, basta estar aqui nessa cadeira.
Eu dou um jeito e subo aqui. Por vezes nós somos assim. Às vezes nós estamos ali tropeçando, seja com uma finança ruim, seja com problemas no casamento, com problemas em relação à criação dos filhos. Só que a falta de humildade de pedir a um amigo ajuda, alguém mais experiente, o irmão mais maduro na fé, ou o próprio pastor, a gente prefere ali, não, vou ficar sozinho. Meu irmão, isso é coisa de criança. Já viu? Criança, quando está aprendendo a andar, ela já acha que é independente. Eu não lembro qual. Um dos meus filhos lá, né? Um dos 3. Daí, aprendendo a andar de bicicleta, daqui a pouco eu erro aqui, né? Aprendendo. Era isso aqui. Lembrei. Aprendendo a andar de bicicleta, daí você tira a rodinha, aí já pensa que ela é velocista, quer sair correndo. E toda vez vai correndo, segurando a banca. Não, pai, eu consigo sozinho. Me solta, me solta. Eu soltei, primeiro carro que ele achou parado e bateu. Nós somos assim. Totalmente independentes. Não queremos a ajuda de ninguém porque achamos humilhante. Ô, meu irmão, eu já fui muito tolo desse jeito, muito. E então você vai amadurecendo na fé, você vai crescendo. E você vai vendo que melhor do que descobrir a roda é perguntar para alguém que já fez qual o caminho. É mais fácil. Hoje em dia, às vezes, acontece algum problema, tem um caso mais difícil na igreja para resolver. Você acha que eu faço o quê? Falei, Deus vai me dar sabedoria, aleluias. Eu corro os meus pastores. Falei, pastor, deu um B.O. lá, o que eu faço? Provavelmente eles, por conta de ter muito mais tempo de ministério do que eu, já passaram por uma situação semelhante e vão saber me aconselhar da melhor forma possível. Portanto, meu irmão, minha irmã, não seja arrogante, a ponto de achar que você não precisa de ninguém, que ninguém pode falar a sua vida. Não fique aí, às vezes, arrastando uma vida ruim, sendo que se você tivesse apenas um pouco de humildade para perguntar para alguém, os problemas seriam resolvidos. O milagre deste rapaz estava diretamente ligado aos seus amigos. Ele jamais conseguiria ir sozinho. Por isso que ter amigo é milagre. Muito milagre. Muitas bênçãos de Deus, elas virão às nossas vidas, sabe como? Através de gente. De pessoas. Daí você está lá. Eu lembro uma vez, estávamos num pequeno grupo. Essa talvez foi a oração mais rápida que eu vi Deus responder. E no final nós estávamos orando pelas necessidades dos irmãos. E então uma irmã que estava desse lado, que tinha uma filha pequena, mãe solteira, estava desempregada. Ela, pastor, eu queria que os irmãos orassem, né, para eu arrumar um emprego. Faz tempo já que eu estou desempregado. Ela falou isso aí, a irmã do outro lado da sala. Eu estou precisando de uma funcionária na minha loja. Gente, isso aí é Deus rápido, né? Mas e se não tivesse essa humildade de expor que está precisando de ajuda? Continuaria com o nariz em pé e passando dificuldades financeiras. É por isso que a Escritura diz que o reino de Deus, o reino dos céus é dos humildes, como Pedro, que diz, eu não sou digno de andar contigo. Aí Jesus diz, pode vir, Pedro. É para pessoas como este leproso, que chega com a boca no pó, e então recebe o milagre. É para pessoas como esse paralítico, que às vezes até importuna alguém, mas diz, me carrega, me ajuda, porque eu não dou conta de andar sozinho. Terceiro, põe ele, por favor, Miguel. Terceira coisa que é de suma importância, que nós tiramos neste texto, perseverança. Precisamos aprender a ser perseverantes. Em tudo. Na dieta, irmãs. Persevera. Porque toda segunda você começa, né? Segunda começa, terça-feira você desiste. Falta perseverança. A fé se manifesta por meio de perseverança. E eu e você somos tendenciosos a, na primeira dificuldade, desanimarmos. Largarmos mão. Se coloque no lugar desse homem. Primeiro, paralítico, já tem um azar danado. Imagina, todos indo correndo ouvir a pregação de Jesus. Ele precisava ser carregado. Dificuldade. Azar mesmo. Era paralítico. Para piorar a situação, ele chega ao culto, está lotado. Não tinha cadeira para deficiente. Tem absurdo, né?
Hoje em dia, talvez, ele quase cadeia. Não tinha assento para deficiente. Não tinha rampa de acesso. Tudo corroborando para que ele chegasse ali e pensasse assim, não dá, não é para mim. Está vendo? Vocês até se esforçaram, tiveram boa vontade, mas não é a vontade de Deus curar. Olha aí o exemplo. Me carregaram à toa. Eles não pararam por ali. Talvez eu e você teríamos parado. Eles não. Eles olharam para a porta, não dá? E pela janela, não dá? Qual a opção? Teto. Eu não sei se na cabeça deles talvez passou algo parecido com isso, né? Cara, vamos subir com ele. E se ele cair? Você cair já não anda? Quebrar mais, quebrar menos, não vai fazer tanta diferença. Vamos lá. Irmão, você subir a um telhado sozinho, já é custoso. Já tentou subir com alguém? Com um saco de cimento. 50 quilos, pouquinho. Agora você imagina subir com uma pessoa. Eles sobem, trazem o prejuízo ali, né, de abrir o telhado da casa. Vai salvar a vida, às vezes vai dinheiro. Não tem como. Abrem o telhado. Descem o cara de rapel, gente. Eu fico imaginando a cena. Imagina do lado que solta demais, pendura o cara. Terrível. Coordenado, descendo juntinho. Eu acho que foi juntinho, né? Chegou lá embaixo. Agora se foi por cabeça, a gente não sabe, né? Mas chegou. Imagina. Tudo corroborando para que eles desistissem. Eu e você, nós desistimos às vezes por coisas tão fúteis. É o primeiro impedimento. A primeira porta fechada. Eu tentei, não é de Deus. Acabou. Uma vez o irmão me dizia que ele estava fazendo alemão. No começo do curso, 45, 50 alunos. Terminou meia dúzia de gato pingado. Porque é assim. Vou aprender um instrumento. Já procurou aprender um instrumento? É difícil, é penoso. Vai aprender violão, dá calo na ponta dos dedos, tudo. Daí o que a pessoa faz? Ela até começa. Eu quero aprender, eu acho bonito. Tá doendo muito, eu não vou. E não persevera. Educar filhos, que é algo que mais necessita de perseverança do que educar criança. A criança, ela nos testa a paciência constantemente. Você precisa quase que diariamente dizer, não vou desistir. Que daí você ensina e vai dar cabeçada. Como? A tendência é falar assim, eu entrego nas tuas mãos, eu gosto de que sabe, né? Mas é não desistir. Tem um dos livros da Chris Polly, a Super Nanny. Ela está explicando a importância dos pais colocarem a criança dormindo no quarto da criança. Né, algo básico. Uma vez uma irmã perguntou, pastor, com quantos anos os seus filhos dormiram no quarto sozinhos? Eu falei, desde quando chegaram do hospital. Chegou e foi. Não tem essa história de dormir no quarto dos pais, porque depois vai dar muito trabalho para tirar. Então, casal, a criança dormia no meio, não era nem o berço, nem a cama do lado. Era no meio dos dois, meu irmão. Você sabe, né? A vida acabou, né? Aquela vida lá, né? Cada criança me entende. Já era. Vai ser um filho único o resto da vida, porque não tem como pai e mãe namorar com uma criança no meio. Então, ela explicando. Você precisa colocá-lo para dormir no quarto dele. E você sabe, ela fica ali, assistindo. No dia que eles fizeram essa reportagem, ela conta que eles colocaram a criança no quarto e foram para o quarto do casal. O que a criancinha fez? Levantou, veio para o quarto dos pais. Ela disse, leva-o de novo. Colocou. Vamos dormir. O que a criancinha fez? Voltou. A criança foi para o quarto dos pais exatas 57 vezes. Você na terceira já tinha falado, dorme que mesmo, pelo amor de Deus, tem que trabalhar amanhã cedo. Já tinha desistido. Fica aí. Deixa aqui, eu vou para a sala. Porque não perseveramos. Não perseveramos. A Escritura diz que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. E é interessante que Deus, Jesus Cristo ali, ele viu a fé. Como assim? Pastor, a fé não é algo abstrato? Não há uma imagem. É abstrato.
Como assim Jesus viu? Ele viu a fé por meio da atitude. É assim que a nossa fé de fato é provada. Se temos fé ou não, isso vai ser provado por meio da nossa atitude. Tanto é que Tiago 2,18, Tiago diz assim: mostra-me a tua fé sem obras e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Nós mostramos que temos fé através da nossa atitude. A nossa atitude é de fato a materialização daquilo que a gente crê. Então não adianta você falar, eu creio em Jesus Cristo. Mas você está assistindo pregação no YouTube, não vem para o culto? Que fé que é essa? Hebreus diz, não deixeis de congregar. A fé tem que andar junto com as nossas atitudes. Quarto, já estou encerrando. Põe ele, por favor, Miguel. Quarto princípio, não há nada que convença um coração endurecido. É o que nós vemos em relação a esses homens religiosos que estavam aqui. A Escritura vai dizer que a multidão via aqueles milagres e a multidão ficou maravilhada. Maravilhada. Todavia, esses homens de coração duro, ao ouvir Jesus dizer, os seus pecados estão perdoados, eles questionaram, quem é este? Quem é este que perdoa o pecado? Esses homens religiosos, eles não precisaram ser carregados até Jesus Cristo. Eles vieram andando com as suas próprias pernas, mas com o intuito, não de fato de testificar, será ele o Messias que nós estamos esperando há séculos? Não, eles vieram ali, já com uma sentença pronta, apenas esperando algo em que pudesse acusá-lo de blasfemo. Eles não queriam saber se ele era de fato Jesus Cristo ou não, se ele era o Messias ou não. E então Jesus dá uma prova cabal ali, olha, ele cura um paralítico, coisa que nunca se tinha visto. Eles mesmo diante dos olhos ali, vendo algo fabuloso. Meu irmão, imagina isso. Hoje em dia, quais são os milagres que a gente costuma ver? Daí tá lá, o pastor chama, quem está com dor, a gente vai orar, e ora. Quem quer dar o testemunho? Vem aqui. Daí vem primeiro. O que você tinha? Pastor, eu estava com uma dor aqui debaixo do braço. Sumiu. Aleluia, glória a Deus. Vem próximo. E o que você tinha? Pastor, cheguei com uma dor de cabeça no culto. E agora, tá sem? Vai embora. De pirona resolvia também, mas não, foi oração. Só que daí, o cara a vida inteira sem andar. Um outro episódio diz que tinha um cego de nascença, gente. E eles vendo aquilo ali, e mesmo assim permaneciam com o coração endurecido. Jesus curava, dava sinais, cumpria as profecias. Esses líderes religiosos não se rendiam. Não conseguiam enxergar. E os fariseus eles vinham apenas para investigar. É mais ou menos o que nós estamos vendo lá na CPI da Covid, Não sei se você acompanha. Desde o começo eles já têm o veredito. Eles só querem achar algo para incriminar o presidente. Era o que esses homens faziam. Eles não estavam ali querendo saber a verdade, mas estavam atrás de um erro e tentaram de todas as formas. Falaram a respeito de César. Não, o que o seu mestre diz de imposto? Trazem a mulher em flagrante adultério. E o que o seu mestre diz a respeito disso? Queriam pegar em algum erro de qualquer jeito. Não conseguiram. A Bíblia descreve que esses homens eram invejosos. Invejosos. Porque nunca se viu aquele poder como eles estavam vendo. Eles eram invejosos. Amantes do poder. E é claro, eles viam na pessoa de Jesus Cristo o impedimento para que eles pudessem continuar a sua vida de pecado. A gente tem que matar ele porque ele fica nos acusando do nosso pecado. Então, em vez de mudarmos aquilo que nós não queremos, vamos calar essa voz. Não foi exatamente isso que fizeram com João Batista? Herodes estava lá no pecado, no adultério, e em vez de se arrepender e mudar, o que ele faz? Arranca a cabeça de João Batista. Mas a verdade, ela permanece. Agora, o ser humano ele é assim. Quando ele está no pecado, ele sempre procura um álibi, algo que corrobore com as suas atitudes. Ele dá um jeito, nem que seja ali na Bíblia, Ele começa então a ver a Bíblia de uma forma mais progressista. Ele começa a não crer mais na inerrância da Escritura, mas ele diz assim, olha, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Se você vê alguém afirmando isso daí, corre que é um desviado que está dando jeito de confirmar o seu pecado. Por quê? Qual é a diferença? Quando nós falamos a Bíblia é a palavra de Deus, nós estamos dizendo que toda a Escritura, toda, sem exceção. Quando as pessoas dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, elas estão dizendo que há partes que de fato foi Deus quem mandou, outras não. Então eles veem aquele mandamento de Paulo,
quando ele escreve a Timóteo dizendo assim: não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. E então eles olham aquilo ali. Essa é uma das bases que nós temos para sermos contra o pastorado feminino ordenado. Não existe na Escritura. Antes de 1850, antes do movimento feminista, nunca existiu, né, mulheres liderando na igreja. Então nós citamos lá, olha, o Antigo Testamento não há uma sacerdotisa sequer, a não ser de Baal. E quando você pergunta, olha, não tem uma pastora no Antigo Testamento, e eles têm a cara de pau, a audácia de falar, tinha Raquel, né? Gente, Raquel era pastor de bicho, a não sei que você seja um animal, né? Daí não há problema. E então a gente começa a dar esses argumentos, eles dizem assim, mas isso que Paulo disse, não foi Deus quem disse, foi a opinião de Paulo. O Antigo Testamento é diferente do Novo. E o contexto que Paulo citou ali era totalmente diferente. Meu irmão, isso é apenas desculpa para fazer aquilo que é errado. Em vez de falar assim, eu me arrependo. Uma irmã uma vez mandou para mim lá. Pastor, eu sou pastora. E eu realmente, eu ouvi a pregação, eu li o que o senhor escreveu aí. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Deixa de ser. Chega lá na frente da igreja e fala assim, eu estou no pecado, não existe pastora. Chame só de irmã. E a coragem, hein? Mas precisa tomar atitude em relação ao erro. Esses fariseus, eles estavam desqualificando Jesus porque eles queriam permanecer no seu pecado, não queriam mudar em nada. Então, para pessoas que têm o coração endurecido, não há igreja boa o suficiente. Não há pastor bom o suficiente. Sempre vai ter alguém que arruma problema. Ele sempre vai achar um defeito. Sempre vai achar. A música é muito alta. Não gostei. Guitarra, gente, já viu culto com guitarra? Tem gente que acha que é do demônio guitarra. Então ele sempre vai achar uma desculpa ali, porque o coração dele que é endurecido. E para encerrar, põe o último ali, Miguel, por favor. O quinto e último. Quinto e último princípio, Jesus perdoa o pecado e também cura. É este o relato que nós vemos aqui. O que é mais fácil? Perdoar pecados, ele mesmo disse, ou curar alguém. Os líderes religiosos da época de Jesus Cristo, eles não acreditavam que Jesus podia perdoar pecados. Não acreditavam. Sabe qual é a diferença para os líderes religiosos? Muitos de hoje? Muitos? Eles foram para o outro extremo. Eles creem que Jesus pode perdoar pecados, mas não creem que Jesus pode curar. Hoje não. Eles são os cessacionistas, aqueles que creem que os dons cessaram, que não há mais esse tipo de milagre. Em termos de facilidade, curar para Jesus é muito mais fácil. Era apenas tocar como ele tocou no leproso. Só isso. Agora, para perdoar pecado, você tem noção de tudo que ele teve que fazer? Primeiro a Escritura diz que Jesus, ele não apenas com uma palavra, ele pôde perdoar o pecado. Ele teve que pagar o preço do nosso pecado. Deus, quando fez o mundo, ele disse que haja luz, e houve. Mas para nos perdoar dos nossos pecados, o seu filho teve que vir ao mundo, encarnar, teve que viver nessa terra podre a qual nós vivemos, teve que se sujeitar a seus pais. Você consegue imaginar o tamanho da humilhação? Maria e José ordenando algo e ele, sim, Senhor. O Rei dos Reis. E é tão certo que a Escritura diz que em tudo ele era submisso aos seus pais. Olha o trabalho que deu para perdoar pecado. Teve que encarnar, se submeter aos seus pais. Sofreu desconfiança da própria família. A família não acreditava nele. Os irmãos não criam nele. Foi humilhado. E acabou morto como um herege. Jesus, ele salva do inferno, muitos acreditam. Mas eles não conseguem acreditar mais que esse Deus que salva do inferno, através do sacrifício do seu filho, não pode abrir uma porta de emprego. Não pode nos abençoar financeiramente. Esse talvez seja o erro de muitos reformados. Tem o problema dos neopentecostais, que para eles, a prova de que você é fiel a Deus é que você tem dinheiro. Se você não tem, meu irmão, é pecado. É a teologia dos amigos de Jó. Então, porque esses homens perversos falam apenas de dinheiro, dinheiro, dinheiro o tempo todo, alguns reformados acham que não se deve falar de dinheiro, que é um absurdo.
Onde já se viu a gente ficar preocupado com coisa material. Eles então acabam indo para o outro extremo. Olha, não é porque o diabo desconfigura algumas coisas que nós vamos deixar de usufruir. O apóstolo João diz, olha, eu faço votos pela tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Não há problema você orar para ser próspero. O problema é quando a sua vida gira em torno do dinheiro. Quando é o dinheiro que determina se você vem ao culto ou não. Se você participa de uma comunhão com os irmãos ou não. Ah, mas se eu for ao culto hoje, puxa, preciso de uma oportunidade de trabalho. Não dá. Hoje o culto não vai. Isso é um forte indício de que quem está guiando a sua vida não é o Senhor, mas é Mamon. Mas nós não podemos ir para o extremo. Achar que por conta disso não podemos orar para Deus nos abençoar. Olha, eu sei que é um exemplo tosco, mas você sabe, o diabo, Deus fez a união íntima do homem e da mulher. O diabo ele distorceu isso através da imoralidade, da pornografia. O que nós faremos diante de uma situação dessa? Aqueles que são casados deixarão de desfrutar da vida conjugal porque o diabo fez a pornografia? Não podemos cair para esse extremo de forma alguma. Então, lembra que foi Jesus que disse, olha, eu cuido dos pardais, você acha que eu não vou cuidar de você? Daí tem pessoas que às vezes, eu falo para você que pessoas já chegaram de mim e disseram, ai pastor, estou passando dificuldade. Ah, mas eu não sei se é correto orar para Deus abençoar. Porque fica acusado que o dinheiro virou quase um demônio. Porque outros idolatram como Deus. E não há problema. E se Deus o prosperar, louvado seja Deus. E seja instrumento para que outros também sejam abençoados. Podemos e devemos orar por essas coisas. Então, eu creio que o problema de muitos reformados é que eles têm uma teologia correta. É por isso que nós também somos. Só que, às vezes, falta o elemento da fé. De crer no poder de Deus para fazer milagres, como este caso aqui. Não adianta você ser teologicamente perfeito, mas você não andar e acreditar que o mesmo Deus que fez esses milagres continua operando hoje. Eu acho que se nós pudéssemos juntar, né, o cristão, poderíamos pegar ali a doutrina reformada com o zelo pentecostal. Porque você percebeu? Os pentecostais, meu irmão, 3 horas da manhã, está subindo um monte de joelho. Ora todo dia das 3 às 3:30. Quase todo dia. Você sabe, né? Orar 3:30 da madrugada e orar meio-dia que você está acordado é a mesma coisa? Prefiro orar uma que você está acordado, melhor. Só que eles têm essa questão do zelo. Zelo que às vezes falta para nós. Então se nós unirmos essas coisas, uma teologia correta, com a fé de que o nosso Deus continua operando. Este é o cristão completo. Diante das dificuldades, meu irmão, não pense, será que é a vontade de Deus? Ore. Fala a Deus, olha, o problema é esse aqui, ó. Meu pai está doente, tem misericórdia. Minha mãe, fulano, eu sei que o Senhor pode. O Senhor fez tantas coisas. As minhas orações, quando eu necessito alguma coisa assim, sabe como é? Eu apenas lembro a Deus aquilo que Ele já fez. Só isso. Essa é a oração que Deus vai responder. Porque eu não estou lá apenas dizendo algo da minha cabeça. Eu estou lá. Eu falo, Deus, o Senhor cuidava dos passarinhos, né? Aqui em casa está faltando negócio. Eu estou apenas citando a Escritura. Então, diante de um problema, lembre-se daquilo que Deus fez. E que o poder dele não se limitou, mas continua agindo do mesmo jeito. Este homem, ele chega em Jesus, e Jesus diz para ele, os seus pecados estão perdoados. Então, meu irmão e minha irmã, se houver de fato em mim e você um arrependimento genuíno, que a Escritura constantemente nos adverte a vivermos em arrependimento, né? O arrependimento não é apenas no momento da conversão. Nós devemos crescer em arrependimento. Como Lutero diz, a sua primeira tese é que o arrependimento é um estado constante na vida do cristão. Que assim seja a minha e a sua vida, e que nós também sejamos homens e mulheres que venham a perseverar. A gente tenta de um jeito, pela porta, pela janela. Se não der, nem que for pelo telhado. Mas eu creio que o Senhor é poderoso e continua fazendo, assim como fez no passado, faz hoje.
Amém, meus irmãos?